Se você gosta de histórias bíblicas que fortalecem a fé e revelam o poder de Deus na vida das pessoas, já se inscreva no canal agora e acompanhe até o final, porque a história de hoje mostra como Deus pode transformar a pior situação em um grande propósito. Há muito tempo, um jovem chamado José vivia com seu pai Jacó e seus irmãos. José era muito amado por seu pai, que lhe deu uma túnica especial, colorida e diferente das roupas dos outros irmãos. Aquela túnica mostrava o quanto Jacó tinha carinho por ele, porém isso começou a gerar inveja no coração dos irmãos. José também tinha sonhos muito estranhos. Em um desses sonhos, ele viu feixes de trigo se inclinando diante do céu. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando José contou esses sonhos para seus irmãos, eles ficaram ainda mais irritados. Para eles, aquilo parecia que José estava dizendo que um dia seria maior que todos. A inveja foi crescendo no coração deles, até que um dia tomaram uma decisão cruel. Certo dia, Jacó pediu para José ir até o campo ver como estavam seus irmãos que cuidavam dos rebanhos. Quando os irmãos viram José chegando de longe com sua túnica colorida, começaram a planejar algo terrível. Eles disseram uns aos outros: lá vem o sonhador, vamos acabar com ele. A ideia deles era matar José e dizer ao pai que um animal selvagem havia feito aquilo. Mas um dos irmãos, chamado Rubem, tentou impedir. Ele sugeriu que jogassem José em um poço vazio em vez de matá-lo. Assim fizeram. Quando José chegou, arrancaram sua túnica e o jogaram dentro de um poço seco. José estava sozinho, assustado e sem entender por que seus próprios irmãos estavam fazendo aquilo com ele. Pouco tempo depois, uma caravana de mercadores passou por ali. Então os irmãos tiveram outra ideia: vender José como escravo. Eles o tiraram do poço e o venderam por algumas moedas de prata. José foi levado para o Egito, uma terra distante. Para os irmãos parecia que nunca mais o veriam. Enquanto isso, eles pegaram a túnica de José, mancharam com sangue de um animal e levaram para o pai. Jacó acreditou que seu filho havia sido morto e chorou profundamente. Mas mesmo em meio a tanta injustiça, Deus estava com José. No Egito, José foi vendido para um homem importante chamado Potifar, oficial do faraó. Mesmo como escravo, José trabalhava com dedicação e sabedoria. Tudo que ele fazia prosperava e Potifar percebeu isso. Com o tempo, Potifar colocou José responsável por toda a sua casa. José administrava tudo com fidelidade. Porém, novamente uma injustiça aconteceu. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele recusou porque temia a Deus e não queria cometer pecado. Furiosa por ser rejeitada, ela mentiu dizendo que José tentou atacá-la. Por causa dessa mentira, José foi preso. Agora ele estava em uma prisão egípcia, longe da família, acusado injustamente. Muitas pessoas poderiam ter perdido a esperança naquele momento, mas José continuou confiando em Deus. Mesmo na prisão, ele se destacou. O chefe da prisão percebeu sua sabedoria e o colocou responsável pelos outros prisioneiros. Certo dia, 2 servos do faraó foram presos, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos estranhos e ficaram perturbados. José disse algo importante: que as interpretações pertencem a Deus. Ele ouviu os sonhos e explicou o significado. Para o copeiro, José disse que ele seria restaurado ao seu cargo em 3 dias. Para o padeiro, a interpretação era que ele seria condenado. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Antes de sair da prisão, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante do faraó. Porém, o copeiro se esqueceu completamente. Passaram-se 2 anos. Então, certa noite, o próprio faraó teve sonhos muito inquietantes. Em um sonho, 7 vacas gordas estavam pastando perto do rio e, de repente, surgiram 7 vacas magras que devoraram as gordas. Em outro sonho, 7 espigas cheias foram engolidas por 7 espigas secas. Ninguém conseguia explicar o significado. Foi então que o copeiro se lembrou de José na prisão. José foi chamado às pressas e levado diante do faraó. Diante do governante mais poderoso do Egito, José disse com humildade que não era ele quem interpretava sonhos, mas Deus.
José explicou que os sonhos significavam que viriam 7 anos de grande fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. Por isso, era necessário guardar alimentos durante os anos de abundância. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Então tomou uma decisão inesperada. Ele colocou José como governador do Egito, responsável por administrar todo o alimento da terra. De escravo e prisioneiro, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Durante 7 anos, José organizou grandes estoques de comida. E quando a fome chegou, não apenas o Egito, mas muitas outras terras vieram buscar alimento ali. Entre essas pessoas estavam os próprios irmãos de José. Eles viajaram até o Egito para comprar comida, mas não reconheceram José. Já José os reconheceu imediatamente. Depois de um tempo testando o coração deles, José finalmente revelou quem era. Seus irmãos ficaram com muito medo, achando que ele se vingaria. Mas José disse algo poderoso que mostra como Deus transforma o mal em bem. Ele disse que mesmo que eles tenham planejado mal contra ele, Deus transformou aquilo em algo bom para salvar muitas vidas. José perdoou seus irmãos e trouxe toda a sua família para viver no Egito, onde foram protegidos da fome. Essa história mostra que, mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua trabalhando nos bastidores. O jovem que foi traído, vendido e preso se tornou instrumento de salvação para muitas pessoas. E talvez essa seja uma mensagem para você hoje. Deus pode transformar qualquer situação da sua vida. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora e acompanhe mais histórias bíblicas que revelam o poder e os propósitos de Deus.